Eu já vou chamar aqui a Luísa Martins, porque a Polícia Federal analisa os pedidos feitos, então, pelo governo para investigar notícias falsas sobre o Pix. Em que pé que está essa história? Já começou essa apuração? Boa tarde. Oi, boa tarde, Débora. Boa tarde a todos que estão conosco hoje aqui no 360. Parabéns pela entrevista com o ministro Fernando Haddad. E a gente segue falando disso, né, Débora, porque essas investigações foram solicitadas pelo governo à Polícia Federal, mas elas ainda não foram instauradas formalmente. Ainda não foi instaurado um inquérito ou mais de um inquérito formal para apurar essas denúncias, né? E a gente lembra que foram feitos pedidos em duas frentes. O primeiro, Débora, partiu da própria Advocacia Geral da União, pedindo para que a PF investigue a origem das notícias falsas sobre o Pix, que foram muito facilmente disseminadas pelas redes sociais, e mais que isso, identifique quem foram os autores, né, dessas notícias falsas, quem compartilhou, quem teve mais alcance. E isso, é claro, que acaba colocando na mira alguns parlamentares de oposição que contribuíram para que essa questão da suposta taxação do Pix tivesse um alcance e um engajamento tão grandes a ponto de levar o governo a recuar, né, naquela norma da Receita Federal, que não taxava o Pix, mas previa ali uma intensificação, vamos colocar assim, na fiscalização feita pela Receita Federal. Essa é uma das linhas de investigação que está sob análise da Corregedoria da Polícia Federal. A outra frente, Débora, é justamente isso que o Pedro Teixeira vinha nos explicando, que foi um pedido do próprio Ministério da Fazenda, feito pela coordenação de segurança do gabinete do ministro Fernando Haddad, para que possa ser investigado esse uso indevido do CPF do ministro. O que se tem de apuração até agora, o Pedro detalhou um pouquinho para a gente, um indicativo de que em grupos de aplicativos de mensagens e também por outras redes sociais, o CPF do ministro foi vazado e aí houve, esse número viralizou para que as pessoas ficassem colocando o CPF na nota, o CPF do próprio ministro. E aí, com isso, o objetivo, segundo o Gabinete de Segurança do ministro Fernando Haddad, o objetivo poderia ser fazer com que as movimentações financeiras, as compras supostamente feitas no CPF de Fernando Haddad, somassem um valor que fosse superior à sua renda, né? E aí, com isso, ele acabasse entrando também na mira da Receita Federal. Então, há essas duas frentes de investigação. Até onde eu pude apurar, esses dois pedidos ainda estão na Corregedoria da PF, que está analisando esses dois pedidos para, então, depois disso, depois de feita essa análise minuciosa e detalhada, instaurar, então, formalmente essas investigações que aí vão se desenrolar para ver se a Polícia Federal consegue, de fato, identificar se houve alguma ação orquestrada, por exemplo, se houve algum tipo de dinheiro público dos partidos no impulsionamento de mensagens, de publicações com notícias falsas sobre o Pix. Então, tudo isso está em apuração. É claro que identificar a origem de uma notícia falsa é muito difícil, Débora, porque a gente sabe que uma notícia falsa viraliza com muito mais facilidade do que uma notícia verdadeira. Inclusive, isso é algo que também o Supremo Tribunal Federal vai analisar, né, e vai se debruçar durante o julgamento das Big Techs, que está previsto ainda para o primeiro semestre desse ano. Muito obrigada, Luísa Martins, pelas suas apurações e análise.